tudo bem por aí? Vamos chegando com os donos da bola e os destaques esportivos para você. Lembrando que você sempre pode participar ao vivo do nosso programa pelo Facebook, onde você também nos assiste ao vivo, pelo nosso Instagram, @os donos da bola, e pelo nosso WhatsApp, 12 997168014. E ele está aqui comigo, meu parceiro, Antônio Carlos. Estou de volta. Dia 2. Tá de palmeirense hoje, rapaz? Sempre, não podemos fugir aquilo. André, é o seguinte, quero mandar um abraço para Josevaldo, lá de Guaratinguetá, ali da região de Cruzeiro, Guará, sempre nos prestigiando, acompanhando e torcendo aí pelo futebol. Gosta muito de futebol da região. Para você que está nos acompanhando, um grande abraço. Boa terça, hein? Coisa boa. E ó, a gente já comentou ontem aqui no programa que os clubes da elite do Paulista já se reuniram na última sexta-feira com a Federação Paulista e pediram a volta dos treinos, para o governo. E a próxima reunião foi remarcada para amanhã, numa semana que pode ser decisiva para o retorno das atividades do nosso futebol. Na reunião da última sexta-feira entre os clubes e a Federação Paulista, houve cobrança de alguns dirigentes pelo retorno aos treinos. A entidade reafirmou que não tem poder de liberar ou proibir nenhuma equipe e que cada agremiação deve buscar as autorizações com os governos de cada cidade. Tem que voltar ao Campeonato Paulista, se não puder fazer na cidade de São Paulo, fazer no interior de São Paulo jogos onde há condição de fazer com portões fechados, onde há liberação para fazer o futebol de forma que volte. Porque o torcedor quer ver o seu time jogar também. Nós precisamos voltar à atividade, mas com cuidado, com orientação científica e com muito apreço ao futebol. Olha, nós estamos em Campinas, especificamente falando, vivendo o pior momento da pandemia, né? Nós já foram 92 óbitos nessa semana que se encerrou. Então, há uma pressão muito forte para que a prefeitura libere determinadas atividades, mas não há nenhuma conversa prévia que possa permitir que nós antecipemos aqui qual que vai ser a decisão do prefeito de Campinas em relação a esse tema. Em uma nova reunião esta semana, os clubes deverão solicitar formalmente o retorno das atividades e até mesmo pedir uma previsão para o reinício do Campeonato Paulista. Eu espero que a gente tenha uma novidade boa. Eu acredito até que já, eu imagino, que a gente já tem até uma data para retornar aos treinos. Pelo andar da carruagem, pelas últimas reuniões, eu acho difícil já marcar uma data, cravar uma data para a volta dos campeonatos. Mas que, na minha visão, a Federação Paulista devia até se antecipar e já puxar esse carro, porque eu estou vendo, mais pelas notícias também, não estou acompanhando de bastidor, nem falando com outros clubes, mas já tem bastantes clubes aí que vão ter garantido o término do campeonato até meio de julho, pelo que eu estou entendendo. Então, até por uma CBF, campeonato nacional, a gente não pode descasar os estaduais, Imagina só se eu tenho alguns estaduais acabando começo de julho, outros no final de julho, como que seria para montar um campeonato brasileiro, Os clubes estão resolvendo algumas pendências para o retorno. No geral, os dirigentes entendem que os protocolos seguidos nos centros de treinamentos são mais seguros do que algumas atividades já liberadas. O treinamento de futebol num CT, todo mundo feito os testes, todo mundo com teste negativo, levando-se em conta o protocolo, ele é muito menos perigoso do que um circular, do que um shopping center. Então eu acho que a probabilidade de se contrair um vírus desse é muito maior num bar, num comércio, num shopping center do que num CT. O futebol hoje talvez seja o mais seguro para se fazer a retomada por causa dos testes. Então nós teremos que fazer teste para voltar a treinar e antes dos jogos, 48 horas, teste de novo com concentração. Então assim, eu não vejo nenhum outro setor econômico com algo parecido, Shopping voltando, mas você não testa lojista, não testa quem entra, no máximo uma medição de temperatura. Uma semana que promete definir os rumos do futebol em São Paulo.
A gente está passando essas matérias assim para que você possa entender o que está rolando na elite do futebol, Antônio Carmo, que claro que vai repercutir direto aqui para nós na Série A2 do Campeonato Paulista, onde está o Esporte Clube Taubaté, e também na segunda divisão, Antônio Carmo, onde está São José, Mantiqueira e Atlético Joseense. Vamos por partes aí, Andressa, sobre a segunda divisão. Esse campeonato só vai ser realizado após o término dos campeonatos da Série A1. Então, o Reinaldo Carneiro Basso, presidente da federação, já deixou claro, esse campeonato não começa antes de setembro. Vai lá, se tiver muita antecipação, agosto. Isso aí os clubes já sabem. Vamos aí ao que interessa. Outra coisa, o campeonato da 1, ele vai ser feito primeiro, só após terminar o campeonato da 1, que tem 2 rodadas da fase de classificação e depois mais 4 rodadas, as quartas de final, semifinal e final. E aí são 6 datas, aí é que a federação vai trabalhar com a 2 e a 3. Agora, Andressa, eu vejo aí, a gente pode perceber nas palavras dos dirigentes, uma vontade de voltar, está todo mundo querendo voltar. Só que ainda a gente percebe que há uma diferença de opinião, divergências. A gente dá para... Eu concordo com alguma coisa do que a gente viu, você concorda com outras não e tal. Por exemplo, do que disse o Marquinhos Chedi. Em Bragança Paulista, o Bragantino Red Bull é o único time que já voltou oficialmente a treinar lá no campo. Peraí, se a cidade dele está bem, se Bragança Paulista não tem problemas e você pode treinar, por que o clube... não, porque teve um pacto com os demais clubes, ali um código de ética. O presidente da Ponte Preta não gostou, de não voltar antes e tal, que negócio todo. Peraí, aí é uma questão dos clubes resolverem. O que foi falado pelo Marquinhos. A federação tinha dito de fazer um campeonato nessa reta final como Copa, né? Todo mundo concentrado numa cidade ou duas. Por exemplo, nós temos cidades aí no interior do estado, Andressa, com pouquíssimos casos que podem receber os clubes e fazer. E concordo no que foi dito aí por algum dos entrevistados aí da nossa matéria, que o futebol, neste caso, ele representa um problema muito menor do que os problemas que a gente teve. Você vai em supermercado, está lotado, você vai agora com shopping aberto, com lojas abertas, tem muito mais gente. O centro da cidade, Antônio Carmo, que apesar de ser aberto, está abarrotado de gente. E não aumentou o número aí, efetivamente, de casos e tal. Os clubes que vão treinar, como foi dito por um dirigente também, eles no centro de treinamento, Andressa, eles têm toda a condição de cuidar da rapaziada ali, tranquilo. Opa, peraí, só vão entrar os jogadores, a comissão técnica, dá para fazer esse trabalho sim. Eu acho que nós estamos numa contagem regressiva, acho eu que o presidente Reinaldo Carneiro Basso poderia ser mais incisivo nesse caso, em tentar junto com o governo uma data e falar, vamos trabalhar nesse sentido e vamos para fazer. Acho que a volta aos treinamentos primeiro, Andressa, não vejo, sinceramente, hoje, nada que possa assustar, não. Dá para fazer com toda a segurança. Por quê? Você acha que os caras fazem o teste antes ali, se algum jogador testar positivo, fica afastado, os demais treinam e depois pensa assim, então, agora temos data para o jogo. Onde serão os jogos? Volta a ser, cada um mandante joga no seu lugar. Não, vamos fazer todos os jogos ali? Então, está na hora de resolver isso também, né? Amanhã eu acho que a data é a definitiva, né? Vamos ver, né? Vamos esperar para ver se dá tudo certo. Pode colocar na tela para a gente aqui a nossa participação. Alexandro, de São José dos Campos, está dizendo, vai Corinthians. O Roberto Stocco também está aqui, ele que é de São José dos Campos. O Edson Nunes, lá de Cruzeiro. Walter Saponga, sempre participando do nosso programa. Tem aqui o nosso querido Moacir Santos. Um beijo para você. Daqui a pouquinho a gente tem notícias do esporte também. Renato, lá de Aparecido Borracha. O Marcos de Taubaté e o Hernani Nunes, lá de Caraguatatuba. Todos vocês continuem junto com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação do esporte para vocês.